Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal A Batalha do Armagedon. Estamos aqui fazendo essa série maravilhosa de estudos bíblicos com você, você que quer aprender a dar estudo bíblico, você que quer aprimorar os seus conhecimentos nos estudos bíblicos, você que quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você que de repente não consegue fazer um estudo bíblico com uma pessoa, um ente querido, um amigo, um vizinho, aí pessoalmente, mas você pode pegar esse vídeo e enviar para essa pessoa pode ter acesso a esse material também. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Não esqueça de compartilhar esses vídeos, deixe seu like aí no nosso vídeo, faça um comentário também se possível, tá? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante quando você faz essas questões. Então nos ajude, porque dá muito trabalho gravar esse vídeo. Olha, tem que gravar o vídeo, tem que editar o áudio, tem que pegar o vídeo, colocar no programa, no computador, depois fazer as edições, e não é fácil editar um vídeo desse, demorado ainda por cima. Então, ou seja, dá muito trabalho para a gente poder gravar esse material, fazer esse trabalho para vocês. E o que vocês podem nos ajudar é fazendo isso, é compartilhando, deixando seu like, enviando esse vídeo aí para outras pessoas e fazendo comentários, se possível, aí no YouTube, beleza? Bom, vamos lá então, não vou demorar muito hoje, tá? Porque os nossos vídeos têm ficado muito longos, então eu tô querendo já reduzir um pouco, beleza? E o nosso assunto hoje é muito complexo, que é a Trindade. Nós vamos falar hoje sobre a Trindade. É um tema muito difícil de se explicar, é um tema muito difícil de compreender, mas nós temos muitas revelações na Palavra de Deus importantes a respeito desse tema, beleza? Ó, eu já quero colocar para você aí na sua tela. E essa música, então, ela é do Legião Urbana, eu acredito que você conhece, já ouviu alguma vez, e o trechinho dela tem a ver com o tema nosso hoje, ó. Veja bem aqui, vou ler para você. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, é só maldade então deixar um Deus tão triste. Essa música aí do Legião Urbana, que você provavelmente já deve ter escutado, já deve ter ouvido aí alguma vez na sua vida, tenta aí explicar uma questão importante em relação à Trindade, né? Então o Renato Russo está aí falando, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus é três. Como assim entender Deus? Será que Deus são três pessoas? Será que Deus é uma pessoa? Será que Deus ele se manifesta de três maneiras diferentes na história? Nós vamos estudar tudo isso aqui hoje, nós vamos entender esse tema tão importante da palavra de Deus. Você primeiro estudou como estudar a Bíblia e depois você estudou a origem do mal e hoje nós estamos estudando sobre a Trindade. Hoje nós vamos pegar todos os textos que falam sobre a Trindade, que mencionam a ideia de Trindade na Bíblia. Uma coisa importante que nós vamos já iniciar para vocês aqui e já explicar para vocês é que esse termo Trindade ele não está na Bíblia, tá? Mas não tem problema, nós não vemos problemas em relação a essas questões, porque na Bíblia nós procuramos fatos e não conceitos. Não tem nada a ver eu criar um conceito teológico, um termo teológico para descrever um fato bíblico, tá ok? Então a Trindade é isso, ela é um termo criado, é um termo teológico criado para definir uma ideia de um Deus trino, ou um Deus triuno, que nós vamos apresentar para vocês hoje. Olha, como sempre eu tenho aqui nosso texto, naquele texto de princípio, o texto de introdução de todos os estudos, né, que eu sempre coloco para você, ó, tá aí. Eu criei esse texto para você, tá aí na sua tela. Esse texto diz assim, ó, a nomenclatura Trindade se refere a uma divindade composta por três pessoas. A nomenclatura não encontramos na Bíblia, foi o que eu acabei de dizer para vocês, assim como muitas outras nomenclaturas. Mas o importante é que a Trindade é um fato. Esta palavra foi dita no então concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, a mando do imperador Constantino, mas que nada tem a ver com Roma ou mesmo a Igreja Católica. Neste concílio foi debatido alguns temas, e um deles foi a divindade de Cristo, como sendo apresentada nas Escrituras. É importante lembrar que cremos em um Deus chamado de Yahvé ou Jeová, composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é, na verdade, uma divindade composta por três pessoas coeternas, onde todas são e possuem as mesmas características. Eu vou explicar tudo isso para você aqui, beleza? O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, crê em um único Deus, diferentemente das civilizações antigas que eram politeístas, acreditavam em vários deuses e formavam um panteão de deidades. Continuando aí o nosso texto, algumas dessas civilizações que podemos citar são os sumérios, os acadianos, os babilônios, os medo-persas, os romanos, os egípcios, os assírios. Todas essas civilizações antigas que eu coloquei para você aqui, elas eram politeístas, tá ok? Daqui a pouco eu explico a ideia de monoteísmo, politeísmo e as diferenças entre essas religiões. Todas elas possuem vários deuses, e até alguns maiores e menores que outros. Um exemplo, na Babilônia, o deus Marduk era o deus protetor da nação, sendo superior em majestade em relação aos demais deuses. No Egito também, cada deus tinha seu poder, inclusive o próprio faraó, além de coordenar as questões religiosas, era ainda considerado e adorado como deus.
No caso, só o cristianismo não é assim. O que o Pai é, o Filho e o Espírito Santo também são. Todos têm o mesmo poder, são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Todos têm o mesmo amor e a mesma glória, são uma unidade que detém as mesmas características. Esse texto ficou um pouco longo, mas eu acho que deu para você entender muita coisa bacana aí, né? Muita coisa interessante para nós. Vamos por partes então, para você não ficar confuso aqui. Primeiro, vamos definir os termos monoteísmo e politeísmo, tá ok? Nem todas as religiões são monoteístas. O que significa monoteísmo? A palavra mono no grego significa um, né? E teísmo vem de theos, no grego, que significa Deus. Então, monoteísmo significa aquelas religiões que creem em um único Deus. Quais religiões são essas? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todas essas três religiões, elas são religiões monoteístas, ou seja, elas creem em um único Deus. Já as religiões politeístas, ou os povos politeístas, muitos povos do passado, como eu coloquei para vocês aqui, os romanos, os egípcios, os gregos, assírios, os babilônios, esses povos, todos esses povos lá do passado, eles eram politeístas. A palavra poli no grego significa muitos ou vários. E teísmo vem de theos, que significa Deus. Então, ou seja, eles creem em vários deuses. Então, essas civilizações, esses povos, e muitas religiões lá do passado, inclusive hoje, nós temos religiões politeístas hoje também, principalmente ali na região da África, na região da Ásia, uma região muito diversificada em termos de etnia e também em termos de religião. Nós temos religiões hoje politeístas, mas lá no passado, esses povos que eu mencionei para vocês aqui, todos eles acreditavam em vários deuses. Então nós temos as religiões monoteístas, e essas religiões monoteístas são abraâmicas, nós chamamos também de religiões abraâmicas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Por que abraâmicas? São religiões que descenderam de Abraão, e elas têm aí por pai Abraão. Tudo começou com Abraão, né? Então nós temos o judaísmo e o islamismo, duas religiões aí, uma que descende então de Isaac, e a outra descende de Ismael, os dois filhos de Abraão, beleza? E depois nós temos aí o cristianismo, tá ok? De todas as três, o islamismo é a religião mais nova. Maomé, aí por volta do 7º século, Maomé é o profeta mais famoso, mais importante dos islâmicos, dos muçulmanos. Ele diz ter tido uma revelação de Deus, e ele então escreve o livro do Alcorão, tá? O livro do Alcorão é um livro sagrado que os muçulmanos, eles acreditam, beleza? Então nós aqui cristãos cremos na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Nós temos os judeus que acreditam no Antigo Testamento, mais especificamente os judeus ortodoxos, né, aqueles que creem só no Antigo Testamento. E esse livro, o Antigo Testamento, eles chamam de Taná, que é a abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Então eles têm só o Antigo Testamento. Tem os judeus messiânicos também, né, queridos? Que eles acreditam no Novo Testamento, eles acreditam em Jesus. Temos muitas comunidades judaicas messiânicas hoje. Tá? Mas nós temos então os judeus que creem no Antigo Testamento, que chamam de Taná. Nós temos os cristãos, que somos nós, que cremos aí na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós temos os muçulmanos que creem no livro do Alcorão. Esse livro do Alcorão foi escrito por Maomé por volta aí do 7º século, beleza? Da nossa era, tá ok? Então das três religiões, essas três religiões abraâmicas, monoteístas, que acreditam em um único Deus, das três religiões, o islamismo é a religião mais nova, beleza? Lembrando que o Deus dos islâmicos é o Deus Alá, eles chamam Deus de Alá. E Jesus, eles até reconhecem Jesus como profeta, tá? Os muçulmanos até reconhecem Jesus como profeta, eles reconhecem Abraão e muitos outros servos de Deus como profeta. Eles até têm algumas citações no livro do Alcorão que são da Bíblia, porém eles creem que Maomé é o último profeta, o profeta mais importante de todos, e o Deus deles é o Deus Alá. Eles creem no único Deus, tá ok? Um Deus Alá. Eu vou colocar aqui pra vocês uma imagem aqui, ó, tá na tela aí pra vocês. Esses aqui são os deuses gregos, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Tem o deus Zeus, Poseidon, Atena, nós temos o deus Hermes, e nós temos uma certa diferença entre esses deuses. Tem a Afrodite aqui embaixo, Dionísio. Para cada tipo de coisa existe um deus. Tem um deus que segura os trovões, nós temos o deus do vinho, nós temos o deus da interpretação, nós temos a deusa do amor, da deusa do amor, né? Nós temos o deus Sol, nós temos o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus que rege os animais, o Deus que rege a natureza, o Deus que rege a sabedoria. Então, para cada tipo de coisa existe um Deus. Isso aqui. E dentro desse panteão grego, nós temos um Deus que é superior a todos os deuses, tá ok? Então, os gregos aqui, eles costumam aí chamar Zeus, né? Zeus aí é um dos principais deuses deles. Nós temos agora os deuses romanos, e há historiadores que acreditam que os deuses romanos são os deuses gregos, mas com outros nomes, porque as funções são a mesma, né? Nós temos aqui o deus Baco. O deus Baco é conhecido como o deus do vinho, né? Nós temos também a deusa Vênus, nós temos o deus Plutão, o deus Mercúrio, o deus Vulcano, o deus Marte, o deus Júpiter
alguns deuses aí fazendo referência a astros, né, como você pode ver, tá ok? Nós temos aqui agora o panteão egípcio, nós temos os deuses egípcios, Osíris, Ísis, Horus, nós temos o deus Ra, né, o deus Ra aqui embaixo, nós temos também o deus Anubis, enfim, nós temos vários deuses. E o deus Osíris, só para vocês terem uma ideia, que esse primeiro deus que você está vendo aí, ele é o deus responsável por fazer o tribunal, o julgamento dos egípcios, né? E aqui nós temos também os fenícios. Os fenícios, eles foram um povo que influenciaram muito os israelitas na Bíblia. Por quê? No tempo da rainha Jezabel, ela era uma síria fenícia. Ela era uma síria fenícia. Se você for ler na Bíblia, você vai encontrar essa informação. Então ela era descendente dos fenícios. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. A religião fenícia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E quais são os deuses fenícios, gente? Baal, Astarote, Moloque, Dagon. Todos esses deuses aqui, ó, que eu mencionei para vocês, eles foram altamente adorados em Jerusalém, em Israel, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Baal, então, é um dos principais deuses dos fenícios aí, né? Moloque, Salomão, no tempo de Salomão também Moloque foi adorado, o próprio Salomão adorou Moloque, Astarote, Dagon, Baal, enfim, todos esses deuses aqui, eles foram adorados pelos israelitas. Os israelitas foram altamente influenciados pelos deuses fenícios. Então, como você viu aqui nas imagens, essas civilizações antigas, assim como os babilônios também, que eu até citei aqui naquele texto nosso, todos eles acreditam em vários deuses. Mas qual é a diferença? Porque você pode aí estar olhando e analisando e pensando, poxa, mas nós cristãos também cremos em vários deuses, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso é politeísmo. Algumas pessoas podem pensar, né? Não, mas tem uma diferença clara e eu vou explicar para vocês por quê. Tem uma diferença muito clara. Nessas civilizações aí, eles acreditam em vários deuses, como você viu na imagem, e cada deus ele tem uma função, ele rege algo na natureza, alguma coisa. E esses deuses eles têm uma hierarquização, ou seja, tem um deus superior a outro. E esse outro é maior do que esse outro, enfim. E aí vai, no panteão nós chamamos de a coleção de Deus, né? A isso nós chamamos de panteão. No panteão grego, no panteão babilônico, no panteão romano e nos outros panteões que você viu aí, das civilizações do passado, é assim, esses deuses, eles são superiores a outros. Por exemplo, lá na Babilônia, a gente viu aqui que o deus Marduk, ele é superior aos outros deuses. Nós temos o deus Shamash, o deus Bel, né? Por isso que você vê na Bíblia lá, o Daniel e seus amigos foram trocados, o nome ali, Beltesazar, é uma homenagem ao deus Bel. Nós temos o deus Nebo também, né? Abednego é, na verdade, uma adoração ao deus Nebo. Então, ou seja, nós temos o deus Nebo, nós temos o deus Bel, nós temos o deus Shamash, nós temos o deus Marduk, só que de todos esses, Marduk é superior. Então, ou seja, Marduk, ele lidera esse panteão de deuses. Assim como lá no Egito, o Osíris, ele é um dos deuses principais, assim como lá na Grécia, o deus Zeus, ele tem uma superioridade em relação aos demais, enfim. Então, você consegue ver uma hierarquização de deuses, de pessoas, de divindades nessas civilizações. Mas qual é a diferença, então, do cristianismo? Nós cremos que nosso Deus são três pessoas. São três pessoas distintas, mas que formam um único Deus. Como que eu posso explicar para você? Olha, de Deus nós só podemos explicar por analogia. Nós não conseguimos explicar Deus de forma concreta, porque se eu conseguisse explicar Deus de forma concreta, aí eu também seria Deus, né? A minha mente ela é muito finita, né? Para poder tentar explicar Deus, né? Mas veja bem, então eu gosto de fazer essa explicação para as pessoas entenderem de um time de futebol. Um time de futebol, por exemplo, não são 11 pessoas, são 11 jogadores, tem até o técnico lá, né? E tem os reservas também, mas vamos pegar os 11 aqui. Os 11 jogadores, quando entram em campo, o que eles fazem? Eles formam um time e eles entram em campo buscando a vitória. Todo mundo concorda? Mas cada um tem uma função. O goleiro tem a função de ficar no gol, o atacante tem a função lá de fazer os gols, enfim. Então cada um dos 11 integrantes aí desse time tem uma função diferente. Mas todos eles, os 11, formam um único time. Todos eles têm o mesmo propósito. Mas cada um tem uma função, mas tem o mesmo propósito. Nosso Deus é assim. Nós cremos num Deus que são três pessoas, mas que são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles formam um único Deus. Todos os três são onipresente, onisciente, onipotente. Os três têm a mesma glória, o mesmo poder, a mesma onisciência, a mesma onipresença, né? Então todos os três são iguais em poder, em caráter e em divindade. Isso é totalmente diferente, por exemplo, dos deuses
politeístas, das civilizações politeístas que nós acabamos de falar para vocês. Por quê? Porque lá tem uma hierarquização. No cristianismo, não. Nós cremos em uma unidade, em um Deus composto por 3 pessoas. É uma unidade composta por 3 pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Moisés, quando foi escrever o livro de Gênesis e o Pentateuco, ele escreve a palavra Elohim. A palavra Elohim é Deus no plural, não sei se você sabe. É como se fosse deuses. Então, lá no livro de Êxodo, quando ele vai falar, né? Deixa eu ler para você aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando ele vai já entregar os mandamentos, aqui, ó, Êxodo, capítulo 20, eu vou colocar aqui na tela para você. Veja bem aqui, ó, Êxodo, capítulo 20, verso 1, diz assim, ó, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Mas a palavra que Moisés colocou para Deus aqui é a palavra Elohim. Essa palavra Elohim significa Deus no plural, deuses mesmo, literalmente. Ele repete até ela aqui embaixo, aqui, ó, no verso 3. Não terás outros Elohim diante de mim, ou seja, não terás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Então, ou seja, Moisés, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou esse termo, né, essa palavra Elohim, no plural. Então, ou seja, a palavra Elohim dá a ideia de uma unidade composta, né, por mais de uma pessoa. E nós vamos ver na Bíblia, ao longo das passagens, que Deus é composto por 3 pessoas, tá ok? Então a ideia do time de futebol você entendeu, né? Eu também gosto de explicar Gênesis capítulo 2, eu vou pegar aqui na Bíblia para você, ó, Gênesis capítulo 2, verso 24, que aqui diz assim, ó, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse termo, uma só carne, no hebraico, está dizendo uma unidade composta por 2 pessoas. Se o casamento, as 2 pessoas podem se tornar uma só pessoa, por quê? Porque formam uma unidade composta por 2 pessoas com os mesmos propósitos, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos. Nosso Deus é um Deus composto por 3 pessoas, beleza? Pai, Filho e Espírito Santo. Há aquelas igrejas que não acreditam na Trindade, naquelas religiões que acreditam em Deus, mas não acreditam na Trindade. Alguns acreditam na ideia do modalismo. Modalismo é aquela ideia de que acredita que Deus ele se manifestou de 3 formas distintas ao longo da história. Primeiro, Deus se revelou como Pai. Em um determinado momento da história, Deus se revelou como Filho, que no caso é Jesus. E em um determinado momento da história, Deus se revela como Espírito Santo. Tá ok? Isso se chama modalismo, tá ok? Dentro da teologia. Tá? Mas nós não cremos dessa maneira. Nós não cremos que Deus se manifestou dessa forma, não. Nós cremos que Deus é uma unidade composta por 3 pessoas, beleza? O próprio Moisés, quando escreve a palavra Elohim no hebraico, ele já entendia, ou pelo menos ele tinha uma ideia, né, de que Deus era composto por mais de uma pessoa, beleza? Bom, alguns acreditam nisso, outros não acreditam, porque o tema da Trindade é um tema que, na verdade, ele foi uma revelação progressiva, né? E a gente vê isso claro na Bíblia, realmente. Lá no Antigo Testamento, nós não temos tantas revelações com clareza a respeito da Trindade. Já no Novo Testamento, a gente consegue ver essa doutrina um pouco mais clara. A gente vê a ideia de Pai, de Filho e Espírito Santo, né? Então nós temos aí a divindade se revelando de uma forma mais clara para nós no Novo Testamento, beleza? Bom, então vamos lá. Então, sem mais delongas, esse vídeo já vai ficar longo, né? Então vamos ler muito texto aqui. Eu quero já contar para vocês aqui, ó. Vamos fazer aí uma pergunta. Quais textos afirmam que Deus é mais de uma pessoa? Primeiro nós vamos ler aqui, então, vários textos que falam que Deus é mais de uma pessoa, tá ok? Deus é mais de uma pessoa. Então vamos ler o primeiro deles? O primeiro deles que está aí aparecendo para vocês, Gênesis 1:26, diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui, esse texto, deixa aí na tela, eu vou deixar esse texto aqui na tela, só para você fixar bem aí na sua mente, olha. Veja bem, Deus está dizendo, né? Vaiomer Elohim. E disse Deus, no hebraico, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem, gente. Aqui está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Se Deus fosse uma pessoa só, o texto poderia estar diferente, né? Poderia estar assim, ó. Farei eu o homem à minha imagem e à minha semelhança. Algumas pessoas acreditam que Deus aqui está conversando com anjos. Mas você pode pegar na Bíblia aí, não tem nenhuma passagem na Bíblia, em toda a palavra de Deus, dizendo que nós somos feitos à imagem e semelhança de anjos. Aqui Deus está dizendo, olha, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No verso 27, você vai ver que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Então, ou seja, Deus está aqui conversando entre si e dizendo, olha, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse texto já nos indica uma coisa. Mais de uma pessoa tem aqui. Nós não conseguimos aqui distinguir se é 2, se é 3, se é 5, mas aqui tem mais de uma pessoa. Por quê? Porque está no plural. Façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mais um texto aqui, ó, Gênesis capítulo 11, verso 5 até o verso 7. O texto diz assim, ó, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, ou seja, é Deus que está dizendo, Vaiomer Elohim. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Veja bem aqui, queridos, foca aqui em mim, por gentileza. Esse aqui é mais um texto claro. Primeiro está dizendo que Deus disse. Então é Deus que está conversando. Não tem anjo conversando ali, não tem seres de outros mundos conversando. É Deus conversando. E disse Deus. Ok? O termo hebraico ali, Vaiomer Elohim. E disse Deus. Sem contar que Elohim, já expliquei para vocês, que é Deus no plural. Aqui o texto está dizendo então, vinde, desçamos e confundamos. Está no plural, vinde, desçamos e confundamos. Então, ou seja, Deus está ali conversando entre si. Tem mais de uma pessoa, beleza? Tem mais de uma pessoa. Exemplo do outro texto que a gente leu, esse texto aqui também comprova de que o termo está o quê? No plural. Não está no singular, está no plural. Ou seja, Deus, então, está conversando entre si ali. É mais de uma pessoa, beleza? Outro texto aqui na tela para você, esse texto aqui também é muito legal, aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, já lá no Novo Testamento, Paulo está ali prestes a encerrar sua carta e ele diz as seguintes informações, ó. A graça do Senhor Jesus, ou seja, uma pessoa, o amor de Deus, que no caso Deus Pai, segunda pessoa, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, ou seja, 3 pessoas. Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando 3 pessoas distintas. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, no caso Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Então esse texto aqui já cita mais claro, né? 3 pessoas. Veja aqui mais um texto da palavra de Deus aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Esse texto também, Pedro, ele também afirma bem parecido ali com o que Paulo acabou de fazer em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Veja bem o que diz Pedro aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, no caso aqui o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro texto aqui, gente, claro, que menciona 3 pessoas. São 3 pessoas mencionadas no texto de Pedro aqui também. Veja aqui em Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, e aqui é um texto muito conhecido, né? Jesus dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu os ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto aqui, queridos, de Mateus capítulo 28, ele é muito legal e ele dá pra gente aprender muita coisa importante nele aqui, ó. Veja bem, primeira coisa, Jesus disse que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batizados aqui, batizando-os, né, significa mergulhar, afundar, submergir. Então esse termo no grego, baptizo, traz essa ideia de mergulho, de submersão. Ou seja, a pessoa ela deve mergulhar, ela deve afundar nas águas. Então, baptizo significa isso no grego, mergulhar, afundar, submergir. Esse termo grego aqui, em nome, significa onoma. Onoma é uma ideia que iguala as 3 pessoas. Ou seja, não tem ninguém superior a outro, não tem uma ideia de hierarquização na Trindade. Não é? Então, onoma no grego significa isso, é um termo que iguala as 3 pessoas. E batizar em nome do Pai, patros, do Filho, que é huiou no grego, e do Espírito Santo, que é ragnopneumatos. Então, ou seja, baptizo, onoma, patros, huiou, ragnopneumatos. Ou seja, batizar em nome, ou seja, no nome dos 3. É um termo que iguala os 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse texto aqui, queridos, é um texto claríssimo em relação à Trindade. Porque se Deus Pai é uma pessoa, se Jesus é uma pessoa, por que o Espírito Santo é uma força, uma energia? Porque algumas religiões, algumas igrejas, inclusive os nossos queridos irmãos Testemunho de Jeová, eles acreditam que Deus é uma pessoa só, e ele é chamado de Jeová. Nós já cremos que Jeová, o nosso Elohim, Jeová, Hashem, os judeus chamam, né? O nome Hashem, também no hebraico. Para não pronunciar o tetragrama sagrado, eles chamam Deus também de Hashem. Ou senão Adonai, né? Que é Senhor. Adonai, Senhor, Hashem, o nome, e Elohim, que é Deus. Deus no plural, deuses, né? Então, ou seja, nós cremos que Yahvé são as 3 pessoas.
algumas igrejas, algumas denominações cristãs acreditam que Yahvé é o nome de Deus Pai, e no caso Jesus é um Deus menor, um Deus criado por Jeová, e o Espírito Santo é uma energia, uma simples força. Mas esse argumento ele cai por terra aqui com Mateus 28, versos 19 e 20, porque o termo onoma no grego é um termo que iguala as três pessoas. Se o Pai é Deus e ele é uma pessoa, e Jesus é Deus e é uma pessoa, o Espírito Santo também é Deus e é uma pessoa, beleza? Ok? Vamos para mais um texto aqui, vai aparecer na sua tela aí, Judas capítulo 1, verso 20 e verso 21, diz assim, ó, agora é Judas, hein, dizendo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, aí ó, uma pessoa, Judas já citou aqui, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, ou seja, no caso, no amor de Deus o Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Gente, Judas capítulo 1, verso 20, verso 21, também deixa bem claro aqui a ideia de três pessoas, assim como Paulo fez lá em 2 Coríntios 13, verso 13, e também Pedro fez em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, beleza? Vamos para mais um texto aqui, ó. Esse texto aqui também é legal, ó. João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste atenção no texto, ó. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Pai enviará duas pessoas em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, no caso aqui a terceira pessoa, beleza? Então aqui ó, nós temos três pessoas aqui também claras nesse texto. Nós temos também um outro texto lá no livro de João, que é bem semelhante a esse, que é aquele que Jesus fala, né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aqui também nós podemos ir no grego. Por quê? Porque lá no grego nós temos duas palavras gregas para outro. Nós temos a palavra héteros e a palavra allos. Não sei se você sabe, mas a palavra héteros, ela é um outro, mas de uma espécie diferente. A palavra allos é um outro da mesma espécie, beleza? Tem essa diferenciação no grego. Você mesmo já ouviu a palavra heterossexual, por exemplo. O que é uma pessoa heterossexual? Uma pessoa que gosta de um ser de outro sexo. Ela gosta de uma pessoa de um sexo diferente. Ela é heterossexual. Ou seja, ela gosta de outro, né, de uma outra pessoa que é de um sexo diferente da dela. Não é um outro da mesma espécie. Aí teria que ser homo, beleza? Teria que ser homo, se fosse da mesma espécie. Mas como é hétero, então é um outro, né, de uma outra espécie, beleza? Então, a palavra utilizada aqui no livro de João, quando Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a palavra outro ali no grego está a palavra allos, ou seja, outro da mesma espécie, ok? É outro da mesma espécie, ou seja, se Jesus é Deus, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é Deus, e o Espírito Santo também é uma pessoa, beleza? Porque a palavra utilizada ali pelo evangelista João foi a palavra allos no grego, que significa outro da mesma espécie, beleza? Vamos lá então para uma outra parte aqui do nosso estudo. Nós já vimos aqui então nessa primeira parte, né? Nós já falamos aqui, ó, o conceito de trindade, que é uma divindade, uma unidade composta por três pessoas. Já explicamos a ideia de religiões monoteístas e politeístas, e já explicamos para vocês a diferença dessas civilizações antigas para o cristianismo. Eles acreditam em vários deuses, esses deuses têm uma espécie de hierarquização. Nós acreditamos em um Deus trino, ou seja, um Deus triuno, um Deus que é composto por três pessoas, mas que essas pessoas são idênticas, iguais. Elas são idênticas, são três pessoas idênticas, iguais, beleza? Elas têm o mesmo nível, o mesmo poder, a mesma onisciência, a mesma onipresença, beleza? Então até aí tudo bem, tá? E há aqueles que acreditam, né, que Deus é uma pessoa só, de forma plena, de forma literal, única. Né? Aí então essas pessoas não creem na divindade de Jesus, e elas também não creem na divindade e nem na pessoalidade do Espírito Santo, e é algo que nós vamos provar aqui nesse vídeo com você, tá ok? Nós vamos provar ainda hoje que o Espírito Santo ele é Deus e que ele é uma pessoa, beleza? Essa segunda parte aqui agora, nós vamos falar então sobre a divindade de Cristo. Por quê? Porque muitas igrejas também não acreditam, muitas religiões não acreditam na divindade de Jesus, né? Eles acreditam que Jesus foi um ser criado, que Jesus é um anjo, que Jesus é uma criatura. Então nós vamos ler aqui uma sequência de textos com vocês, esclarecendo sobre a divindade de Jesus, beleza? Então vamos lá. O primeiro texto que eu vou ler com vocês é Miqueias capítulo 5, verso 2. E o texto diz assim, ó: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas suas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Veja bem, gente, aqui está dizendo a cidade onde Jesus nasceria. Jesus ele nasceria na cidade de Belém, e Miqueias está dizendo aqui que as origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus ele é eterno.
Uma criatura não poderia ser eterna, né? Porque aqui está dizendo que as origens dele são desde os dias da eternidade, ou seja, Jesus é eterno. Se ele é eterno, ele é criador, ele é Deus, ok? Vamos aí para mais um texto. Esse aqui também é interessante, ó. Isaías 9, verso 6, é o texto que vai ser projetado para você aí, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Gente, presta atenção nesse texto. Isaías está dizendo que Jesus, ele é Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Jesus, ele é chamado de Pai da Eternidade aqui. Então, ou seja, Jesus, ele é eterno, ele é Deus, porque aqui o texto de Isaías está bem claro para nós. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse texto é claríssimo, queridos. Vamos para Colossenses agora, capítulo 1, verso 15 até o verso 18. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre Jesus e veja bem o que diz o texto. Ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o princípio de toda a criação. Porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Gente, que texto claro e fantástico do apóstolo Paulo aqui. Paulo está dizendo que tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste por meio dele. Gente, tudo se subsiste por meio de Jesus. O texto aqui está falando de Jesus, porque é Jesus que é o cabeça do corpo da igreja. É Jesus que é o primogênito dos mortos. Você entende? Então o texto está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, tudo tem existência. Se eu estou respirando esse ar aqui agora, gravando esse vídeo, você que está aí me assistindo, está aqui assistindo, consegue assistir, consegue respirar, é porque Jesus está te dando vida. O texto está sendo bem claro aqui. Todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. O texto está sendo bem claro. O texto está falando de Jesus. Jesus é o Criador, foi ele que criou todas as coisas, ok? Então Jesus é Deus. Se ele é Criador, se todas as coisas subsistem por meio dele, isso é claro, levar a concluir que ele é o Criador de todas as coisas, beleza? Vamos lá então, mais dois textos aqui, ó. Eu coloquei esses dois textos na mesma página para você visualizar aqui o exercíciozinho que eu vou fazer, ó. O primeiro deles é João capítulo 1, verso 1 a 3. É um texto muito forte também, muito conhecido. Ó. No princípio era o verbo, está falando de Jesus. A palavra logos no grego, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gente, João está aqui fazendo uma referência lá do livro de Gênesis capítulo 1, Bereshit. Lembra? No princípio, Bereshit Elohim, Barak. No princípio criou Deus. Tudo, né? Deus cria todas as coisas. Então, ou seja, no princípio aqui, quem estava lá no princípio criando todas as coisas? Jesus. Porque o texto está falando aqui que o verbo, logos no grego, é Jesus. Então, esse que estava no princípio com Deus, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. E quem é esse verbo aqui agora? A própria Bíblia se explica aqui, ó. Verso 14. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, o próprio texto explicou. O verso 14 explicou o verso 1 a 3. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queridos, eu não consigo entender como algumas pessoas não acreditam na divindade de Jesus com textos iguais a esse. Porque aqui está dizendo que o verbo se fez carne. Primeiro esse verbo estava lá no princípio. Bereshit. Lá no hebraico, lá no livro de Gênesis. Bereshit, Elohim, Barak. Barak, verbo Barak, né, quer dizer criar. Então, ou seja, no princípio, no Bereshit, ele estava lá criando. Ele estava lá executando todas as coisas. Jesus estava no princípio criando todas as coisas. Então, Jesus é Deus no mais pleno sentido, beleza? Eu quero ler um outro texto com você aqui agora. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, tá? O texto vai ser projetado para você na tela. O texto diz assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso... Veja bem o que Pedro diz aqui, ó. O que Jesus é? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo que Jesus ele é Deus e Salvador.
São dois atributos referentes a Jesus aqui. Pedro foi bem claro. Jesus, ele é o quê? Ele é nosso Deus e Salvador. Deus e Salvador. Se você crê que ele é somente seu Salvador, mas não crê que ele é Deus, não sei, sinceramente eu não consigo enxergar como que você vai ser salvo. Porque é necessário você acreditar na divindade de Jesus para você ser salvo. Se você tem conhecimento da Bíblia, se você tem acesso às Escrituras, se você conhece a palavra de Deus, você precisa aceitar a divindade de Jesus, queridos. Jesus é Deus no mais pleno sentido. Pedro deixou bem claro aqui, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é Deus, ele é nosso Salvador, ele é nosso Redentor. Ele é criador de todas as coisas subsistem por meio dele. As origens dele são desde o dia da eternidade. Isaías disse que ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você entende? Então, João acabou de dizer aqui, o verbo se fez carne, o verbo estava lá no princípio com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, queridos, Jesus é Deus no mais pleno sentido. Tá ok? Vamos ver aqui mais um texto, olha lá, vamos lá, vai projetar para você aí na tela. Agora, carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim, ó, vamos ver o que Paulo está dizendo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande o quê? Veja bem o que Paulo disse, ó, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Tito 2, verso 13, Paulo está deixando bem claro para todos nós, queridos. Ele estava aguardando o nosso grande Deus, nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Tá ok? Então, para Paulo, para Pedro, para João, para Isaías, para Miqueias, Jesus é Deus no mais pleno sentido. Tá ok? Vamos aqui para mais um texto. Aqui tem uma passagem interessante, ó, vou colocar na tela para você aqui, que está lá em João capítulo 20. É uma experiência de Tomé. Eu acho que você já deve ter lido isso na Bíblia, mas eu quero explicar uma coisa bem interessante nesse texto aqui. Ó. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Eles disseram, no caso, para Tomé, né? Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhes, veja bem, queridos, qual foi a reação de Tomé, depois que ele viu Jesus ressuscitado, e que ele tocou nas marcas, porque Tomé estava um pouco incrédulo ali, ele falou que só ia acreditar se ele tocasse, se ele visse. Então ele viu Jesus aqui, ele tocou nas marcas, ele viu Jesus pessoalmente, e agora ele expressou a seguinte ideia aqui, ó. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Tá vendo aqui? Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Gente, esse texto aqui é outro texto bem claro, porque Tomé, depois de ter reconhecido Jesus aqui, depois de ter visto Jesus ressuscitado, depois de ter tocado nas marcas, ele chamou Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu. Tomé não foi repreendido por isso. Se Jesus não fosse Deus, a primeira coisa que Jesus ia fazer, não, Tomé, que isso? Muito provavelmente Tomé ajoelhou aqui, né, para adorar Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus poderia ter falado com Tomé, não, Tomé, que isso? Eu não sou Deus. Peraí, não, calma aí, fica tranquilo. Eu não sou Deus, tá ok? Mas eu reconheço que você aí agora me conhece e tal, me reconhece e tal, etc, mas tudo bem. Mas Jesus não repreendeu por isso, tá ok? Jesus não repreendeu Tomé devido a essa atitude de Tomé de reconhecer Jesus como Deus, Senhor meu e Deus meu. Vamos aqui agora para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, também é outro texto que eu gostaria de ler com você, que também nos fala a respeito da divindade de Jesus. Ó, veja bem. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é esse Filho agora? Ó? O autor de Hebreus vai explicar. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, esse Filho fez o universo. Então Jesus fez o universo. Jesus, ele é Deus, porque somente Deus é criador, somente Deus pode criar lá, pelo qual também fez o universo. Ele, no caso de Jesus, ó, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gente, o autor de Hebreus está falando aqui de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Criador. Jesus é o resplendor e a expressão exata do ser de Deus.
Então Jesus que fez a purificação dos pecados, e após ter feito a purificação dos pecados, Jesus se assentou hoje à destra do trono da majestade, ou seja, ele sentou à direita de Deus também no seu trono lá no céu, beleza? Vamos ler aqui um outro texto, Hebreus capítulo 1, verso 8 agora. Mas acerca do Filho diz, e aqui é o autor de Hebreus pegando o Salmo lá no Antigo Testamento e fazendo uma aplicação à pessoa de Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Mas acerca do Filho, ou seja, a respeito do Filho. Dentro do plano da salvação, Jesus é chamado de Filho. Então, acerca do Filho, a respeito do Filho, ele diz, ou seja, Deus diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, ou seja, Jesus é Deus, porque o próprio Deus Pai está reconhecendo Jesus como Deus aqui. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, né? Cetro de equidade é o cetro do seu reino, beleza? Vamos lá, Romanos agora 9, verso 4 e verso 5. Paulo está dizendo aqui, ó, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças, e a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo está aqui dizendo, os israelitas são os donos das alianças, da lei, do culto, das promessas, deles descendem Jesus, que é Deus bendito eternamente. Amém. Beleza? Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus é Deus. Vamos aqui para 1 João capítulo 5, verso 20 agora. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, qual que é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20, queridos. João está dizendo, Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, outro texto claro aqui que você pode pegar para falar sobre a divindade de Jesus. Bom, nós lemos aqui vários textos. Tem mais, tá, queridos? Tem mais. Só que o que acontece? O nosso vídeo vai ficar muito longo. Se a gente for falar aqui todos os textos que falam sobre a divindade de Jesus, né, então o vídeo vai ficar mais longo ainda. Primeiro nós separamos alguns textos que falam que Deus são 3 pessoas. Foi aquela primeira coleção de textos que a gente leu. Depois nós falamos de um segundo conjunto de textos falando da divindade de Jesus. Eu acho que ficou claro para você. Falamos aqui vários textos onde menciona que Jesus ele é Deus no mais pleno sentido. E agora nós vamos para o terceiro grupo de textos, que são os textos que falam sobre a divindade do Espírito Santo, beleza? Agora nós vamos resolver o caso do Espírito Santo. Por quê? Porque tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles não acreditam na divindade do Espírito. Acreditam que o Espírito ele é uma energia que emana de Deus, que vem de Deus. Né? Então nós vamos desmistificar isso daqui para frente no nosso vídeo, beleza? Vamos lá então. Qual que é o primeiro texto que nós vamos ler? Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4, está aí na sua tela, hein? Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4, diz assim, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Olha o que Pedro vai falar agora, queridos. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja bem aqui. Pedro disse, olha, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo, né? Você escondeu parte aí da herança que você vendeu. Você não poderia ter feito isso. Você não mentiu para homens, não. Você mentiu para Deus. Para Pedro, mentir para o Espírito Santo era a mesma coisa que estar mentindo para Deus. Ou seja, então o Espírito Santo é Deus. Esse texto aqui ficou bem claro para mim e para você, beleza? E sem contar que eu não posso mentir para uma energia, uma força. Eu minto para um ser, para uma pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar dos textos que comprovam a pessoalidade do Espírito. Primeiro nós vamos comprovar aqui a divindade do Espírito, beleza? Esse texto aqui deixou bem claro para nós que o Espírito Santo ele é Deus. Porque você não mentistes a homens, mas você mentiu para Deus. Pedro deixou bem claro. Outro texto aqui na sua tela, Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim, ó. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que sejais ricos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu explicar para você aqui, ó, na tela. Presta atenção aqui agora. Olha para mim. Presta muita atenção aqui agora. De repente você que tem algum amigo que não crê que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma energia, você pode pegar esse texto aqui e explicar para ele. Tem outros textos, tá? Mas esse texto aqui é muito claro, queridos. Paulo está dizendo aqui que sejais ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um poder, aí o texto ficaria assim, ó.
sejais ricos de esperança pelo poder do poder. Né? Olha para você ver, o texto ficaria ridículo. Porque se o Espírito Santo é poder, aí sejais ricos de esperança pelo poder do poder. Não, o texto não está dizendo que o Espírito Santo ele é poder. Mas o texto está dizendo que o Espírito Santo ele tem poder. Tá? É bem diferente. É bem diferente. Porque ele é apresentado aqui no texto como ele tendo poder. Não como ele sendo poder. Tá? São dois verbos bem diferentes. Beleza? Vamos lá aqui então. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 agora. Esse texto aqui fala da onisciência do Espírito Santo, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por quê? O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo os pensamentos profundos de Deus. Ou seja, para Paulo, o Espírito Santo é onisciente. Por quê? Porque ele penetra todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele conhece até os pensamentos mais profundos de Deus. Ou seja, então ele também é onisciente. Ele também é Deus, porque só Deus conhece todas as coisas. Só Deus sabe e conhece todas as coisas, só Deus é onisciente. A palavra oni no grego é todo, né? Então, ou seja, todo conhecimento, onisciente, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. Beleza? Vamos lá então. Salmo 139, verso 1 a 8. Esse texto aqui também é muito legal, né? O texto de Davi, o Salmo de Davi aqui. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Subir ao céu, lá estás. Se desço às profundezas da terra, eis que tu ali também estás. Então Davi aqui está dizendo que o Espírito Santo ele é o quê? Onipresente. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece tudo. Então Davi está deixando claro aqui nesse texto que o Espírito Santo ele é o quê? Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para onde eu vou fugir do teu Espírito? Para onde eu vou fugir dele? Onde eu vou? Que se eu subo ao céu, lá você está. Se eu desço à profundeza da terra, também está. Onde eu estou, o Espírito Santo está. O Espírito Santo, então, é onipresente. Beleza? Vamos aqui para Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Esse texto aqui é importante também, tá? Jesus disse assim, ó. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não vai ser perdoada. Primeiro, eu blasfemo, é contra uma criatura, é contra uma energia ou é contra Deus? Eu blasfemo é contra Deus. Blasfêmia é algo que você dirige contra Deus. Eu não blasfemo contra uma criatura. Eu não blasfemo contra uma energia. Eu só posso blasfemar contra Deus. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que toda blasfêmia vai ser perdoada. Todo pecado vai ser perdoado. De menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o texto está claro aqui, queridos. Todos os pecados vão ser perdoados, de menos o pecado, ou de menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo pode ser blasfemado, isso significa dizer que ele é Deus. Ele não pode ser uma energia, ele não pode ser uma criatura, ele não pode ser uma força. Ele é Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, olha, todo pecado vai ser perdoado, de menos o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê, queridos? Por que Jesus disse aqui? Porque pecado contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, como alguns dizem, é o fato de você ir se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais, e você se colocar numa posição que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Porque das três pessoas da divindade, a pessoa que faz o processo de regeneração, de transformação e de arrependimento no ser humano é o Espírito Santo. Se esse ser da divindade que faz o processo de arrependimento no ser humano, ele quer fazer isso em mim e você não dá ouvidos para ele, e constantemente você rejeita os apelos do Espírito, vai chegar uma hora que você vai cometer a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é um processo de rejeição do Espírito Santo, que é aquele ser da divindade que faz aí a conversão do ser humano, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, Hebreus capítulo 9, verso 14. Aqui diz assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo. Esse é um texto também que nós podemos usar para falar da Trindade, né? Porque cita as três pessoas aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, ou seja, primeira pessoa, que pelo Espírito eterno, ou seja, pelo Espírito Santo aqui, e aqui o Espírito Santo é chamado de eterno. Se ele é eterno, ele é Deus, porque Deus é eterno.
tá ok? Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, tá vendo aqui, ó? No caso, Deus Pai. Purificará as vossas concupiscências das obras mortas para servides ao Deus vivo? Então, o autor de Hebreus está deixando claro aqui que são 3 pessoas, nós poderíamos pegar esse texto aqui. Vamos então para mais um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12. Aqui é um texto muito grande, eu não vou ler todo o texto, mas você pode ler na sua casa. E aqui está falando que o Espírito Santo, ele é o ser da divindade que doa os dons. O mesmo Espírito realiza tudo, o mesmo Deus opera em tudo e em todos. E aqui no verso 11 ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. Então, ou seja, o Espírito Santo é que dá os dons à igreja. Então, ou seja, ele é Deus, porque Deus é que é o doador dos dons. Né? No verso 4, verso 5 diz isso bem claro. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 e verso 21, diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, esse texto é claro, o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos de Deus a escreverem a palavra. Então, ou seja, ele é o doador dos dons, ele inspira os profetas e apóstolos, ele é autor da Bíblia. E tem mais texto aqui, ó, Jó capítulo 33, verso 4, diz que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, esse texto aqui também é claro em dizer no livro de Jó que o Espírito, ele também é o doador da vida. E aqui em Romanos capítulo 8, verso 11, assim, ó, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vos habita. Gente, esse texto aqui, Paulo está dizendo bem claro que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem poder para ressuscitar. Ou seja, ele é Deus. Ele ressuscitou Jesus. Tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos para o último bloco de textos que falam sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Beleza? Eu vou ler um por um. E aí eu vou comentando com vocês aqui na medida que eu for lendo, tá bom? Vamos ler rapidamente esses textos, tá ok? Se você tiver alguma dificuldade, você pausa o vídeo, vá na Bíblia, acompanhe, tá ok? Esse estudo aqui é para te ajudar. Você que está acompanhando pela primeira vez, você que está aprendendo a estudo, você que está aprimorando seus conhecimentos, tá ok? Então eu vou ler os textos todos em sequência e você aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, vai raciocinando comigo, beleza? Vamos lá então. Vamos começar aqui, ó. Vamos falar então da pessoalidade do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma energia, é uma força? Ou ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal que pensa, que raciocina, que sente, que tem sentimentos, que tem emoções? Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. O texto diz assim, ó, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa aceita a mensagem, a palavra de Deus, Paulo diz que o Espírito Santo fica o quê? Alegre. Ele sente alegria. Ou seja, ele fica alegre, né? Ele fica feliz. Vamos lá. Atos capítulo 8, verso 29. O texto diz assim, ó. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Ou seja, aqui em Atos capítulo 8, verso 29, diz que o Espírito Santo, ele conversa. E disse o Espírito a Filipe. Como com a energia, uma força, ia conversar aqui, gente? Sinceramente, eu não consigo entender como que essas pessoas não acreditam na pessoalidade do Espírito. Além de não acreditar na divindade dele, não acreditam que ele é uma pessoa, né? Dizem que ele é uma força, uma energia. E isso, infelizmente, não podemos aceitar de acordo com esses textos aqui, queridos. Olha, Atos capítulo 8, verso 29 é bem claro. E disse o Espírito a Filipe. Ou seja, ele está dizendo, ele está conversando. Ele é uma pessoa, né? Ele é um ser pessoal. Atos 13, verso 2, vai na mesma linha. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, ou seja, de novo o Espírito Santo dizendo, olha lá, ele conversa, ele fala, ele tem a habilidade de falar. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, quem separou Paulo e Barnabé para essa obra foi o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele consegue falar, ele tem a habilidade de conversar, né? Vamos aqui para Efésios capítulo 4, verso 30 e 31, o texto diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja, aqui esse texto está dizendo que o Espírito Santo pode ficar o quê? Triste. Não entristeçais o Espírito Santo. Como que eu vou entristecer uma energia, uma força? Não tem jeito. Eu entristeço uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo então ele é uma pessoa, beleza? Vamos lá, mais um texto, Romanos capítulo 15, verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse texto aqui também dá para a gente usar para a Trindade, ó. E rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo,
que combateis comigo nas vossas orações a mim, a Deus, ou seja, Deus, no caso aqui, Deus Pai. Aqui, ó, de novo, mais um texto falando de 3 pessoas. Jesus Cristo, Espírito, no caso do Espírito Santo, e Deus Pai. Então, ou seja, são 3 pessoas. E aqui, esse texto está dizendo que o Espírito Santo, ele pode amar, olha lá, pelo amor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele ama. E então ele tem sentimentos, ele consegue amar. Né? Mais um texto aqui, esse aqui é o de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 11, onde fala sobre os dons espirituais, que a gente acabou de falar aqui quando a gente estava falando sobre a divindade do Espírito, mas agora eu quero que vocês parem para raciocinar o seguinte: se o Espírito Santo ele dá os dons, conforme a gente lê nesse texto, no verso 11 está dizendo que ele opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, ou seja, o Espírito Santo toma decisões. Ele vai dar o dom de pregar para um, de orar para outro, de expulsar demônios para outro, de falar línguas para outro, de ser pastores para outro, de ser professores para outro. Então o Espírito Santo, ele é que distribui os dons conforme ele quer, ele que toma as decisões, ele que faz as escolhas. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele toma decisões, ele tem uma mente que faz as suas decisões, ele faz as suas escolhas, ok? Vamos lá, Atos capítulo 15, verso 28 e 29 também vai nessa mesma linha de pensamento. Ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Uai, o Espírito Santo então, ele pensa, ele toma decisões aqui, ó. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quais são elas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, dos quais bem fazeis se vos guardardes. Miqueias capítulo 2, verso 7, é outro texto aqui que fala: ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura não está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Então, nesse texto de Miqueias, capítulo 2, verso 7, aqui o Espírito Santo está sendo apresentado como podendo ficar irritado. O Espírito Santo pode ficar chateado, ele pode ficar irritado, né? Ele pode ficar triste ali, chateado, irritado, né? Vamos aqui para Hebreus, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvis hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, queridos, esses textos aqui, todos eles falam que o Espírito Santo pode ficar triste, ele pode ficar alegre, ele pode conversar, ele sente amor, ele fica triste, ele fica chateado, ele fica irritado, ele toma decisões, ele pensa, ele raciocina, ele conversa, ele tem a habilidade de falar, enfim. Só pode ser uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, tá ok? Ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Eu quero ler com vocês aqui agora, eu quero fazer uma comparação bem rapidamente, tá? Bem rapidamente aqui, vai aparecer na sua tela aí, 3 textos aqui falando sobre Jesus, tá? Sobre uma comparação que eu fiz aqui, falando sobre a divindade de Jesus. Veja bem aqui, ó. Isaías capítulo 44, verso 6, diz assim, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Ou seja, Isaías 44 diz que Yahvé, né, Jeová é o primeiro e o último, e além dele não há Deus. Mas veja que Jesus, ele pegou esse termo e aplicou na pessoa dele lá no Novo Testamento. Olha, veja bem, Apocalipse capítulo 1, verso 17, e aqui o texto diz assim, ó: e eu, quando vi, João está dizendo, né, quando viu Jesus no caso, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Olha só que interessante. Lá em Isaías 44, verso 6, lá Deus está dizendo que ele é o primeiro e o último. Aqui Jesus está dizendo: olha, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Ou seja, Jesus está aplicando esses termos a ele. E Apocalipse capítulo 22, verso 12 e 13 também diz assim, ó: eis que cedo venho, Jesus está dizendo, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Gente, preste atenção aqui agora. Jesus está aplicando a ideia de ser o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso lá do Antigo Testamento, a pessoa dele, na pessoa de Jesus. Então Jesus está fazendo essa comparação, né? Isaías 44, verso 6, Apocalipse capítulo 1, verso 17, e também Apocalipse 22, verso 13 e verso 14. Você vê ali que Jesus está fazendo essas aplicações de ser o primeiro e o último, de ser o Deus Todo-Poderoso, a pessoa dele, beleza? Eu gostaria de ler também um outro texto com você, aqui, mais 2 textinhos, bem rapidamente aqui, ó. João capítulo 8, versos 54 a 58. Aqui Jesus, ele está ali conversando com os fariseus, e veja bem o que Jesus diz, ó. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Olha só que interessante agora, os fariseus vão dizer para Jesus, olha: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus tinha falado
que tinha visto Abraão. Então veja bem aqui agora no verso 58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo aqui, queridos, que ele era o eu sou. Então aí os judeus começam a pegar pedra para apedrejar Jesus. E aí, veja bem, eu quero fazer uma comparação para você aqui agora, uma outra comparação. Jesus, ele falou que ele era o eu sou, né? Que ele existia antes de Abraão, ou seja, ele era o eu sou lá do Antigo Testamento. E quem era o eu sou lá do Antigo Testamento? Vai aí para Êxodo capítulo 3, o texto vai ser projetado para você na sua tela, e o texto diz assim, ó. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração.